Fala pessoal, Renê aqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Agora a gente vai ver um pouquinho, né, sobre o mercado de deliveries no Brasil. Essa é a primeira aula do curso Decola Delivery, então eu fico muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando comigo, tá? E vamos lá então, né, o que a gente vai ver nesse curso. Eu preparei esse mapa mental aqui, que ele é do MindMeister, tá? Se vocês quiserem eu posso disponibilizar eles também. Só pedir aí nos comentários que eu já disponibilizo. Mas essa você pode voltar a qualquer momento também, é bem tranquilo. E pode me perguntar também aqui nos comentários, né? Bom, vamos lá. Então, o que a gente vai ver? A gente vai compreender, né, ter uma visão geral do mercado de delivery no Brasil, incluindo o tamanho, crescimento e os principais players, tá? Então, a gente vai ver algumas estratégias do que funciona em um delivery, como os principais players estão atuando e como eles estão implementando esse tipo de coisa no negócio deles. E aí vocês, obviamente, né, vão pegar e vão replicar isso pro negócio de vocês. Então essa é a ideia. E aí, claro, realmente, né, a gente não tem como analisar todos. Então a gente pegou somente 4, mas já dá para ter uma boa noção porque eles estão bem detalhadinhos ali. A gente já vai ver isso, tá bom? E aí tem as notícias aqui, depois eu disponibilizo elas também, que a gente vai dar uma olhadinha depois. São essas abas abertas aqui, tá bom? Então vamos começar, né? A gente tem aqui esses tópicos, que é o tamanho do mercado, o crescimento, os principais players, as tendências atuais e desafios, oportunidade de crescimento no setor e também os estudos de casos de sucesso, que é o que eu falei para vocês dos 4 que, né, que tá dando melhor ali. Então vamos lá, do tamanho do mercado, o que a gente pode falar? Gente, o mercado de delivery no Brasil, ele é colossal, isso principalmente por conta realmente da extensão geográfica do país, tá? É um dos maiores países, se não o maior, aí eu já não sei, não vou entrar nesse mérito porque eu não entendo muito de geografia, e nem é o foco, né? Mas assim, é realmente, até onde eu sei, um dos maiores países da América Latina, tá? Então, querendo ou não, isso impacta, né, no quanto a gente consome, quanto a gente produz e tudo mais. Então, por exemplo, tem até um estudo, eu não lembro se está em uma dessas notícias aqui ou não, mas eu sei que tem um estudo que eu fiz, né, antes, eu li antes de gravar esse curso, mas um dos estudos que eu vi estava comparando entre Brasil e Estados Unidos e a diferença é muito grande. Lá eles consomem bastante fast food, lógico, mas a questão do delivery em si é muito menor lá do que aqui, justamente pela extensão geográfica também, que aqui é muito grande. Né? E, bom, enfim, realmente tem muita coisa para oferecer aqui e também, né, a gente tem uma grande população aqui. Bom, além disso, né, os serviços de entrega, o que abrange, né, o que a gente mais, né, usa aqui? Tem uma variedade enorme de setores, né? O Brasil, vocês sabem, a gente é muito... a gente tem muita coisa misturada aqui, isso é ótimo, tá? A miscigenação, né, essa diversidade, isso é maravilhoso, isso é lindo no nosso país. E na questão de comida, de delivery, não é diferente, tá? Os serviços de entrega, né, a gente abrange, por exemplo, alimentos, que é o principal nosso, produtos de mercearia, produto farmacêutico, eletrônicos e muito, muito mais, tá? Então, esse é só um exemplo do tamanho do mercado, que é muito, muito grande mesmo, tá? E depois a gente vai ver também alguns estudos sobre entrega de comida, delivery, até mesmo sobre McDonald's, Burger King, quanto que eles vendem, como que é, dados do iFood mesmo, tem bastante coisa para passar nessa aula aqui, é bem legal. Bom, então isso é sobre o tamanho do mercado. O crescimento do mercado, tá? Ó, é o seguinte, gente. O Brasil, na verdade o delivery no Brasil, ele já estava crescendo significativamente, tá? E por quê? Porque as pessoas já estavam começando a se acostumar mais com a tecnologia, com a ideia de pedir online e tudo mais, até que em 2020, março de 2020, veio a bendita ou maldita pandemia, né? E essa pandemia foi um divisor de água na vida de muita gente. Teve muita gente que, né, enfim, não vou nem entrar no aspecto porque não é uma coisa agradável de se falar, porém, para a questão do delivery em si, ele ajudou muito, tá? Eu só estou comentando do delivery, ficar muito claro, não estou dizendo que a pandemia foi boa, nem nada, absolutamente nada do gênero. Estou só dizendo que ajudou negócios a crescer. Por que ajudou o negócio de delivery a crescer? Porque as pessoas ficaram em casa. As pessoas em casa, elas acabam ficando com fome, acabam ficando com tempo ocioso, principalmente no começo, que home office não era uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, nossa, é verdade, né? Dá para trabalhar tranquilo por aqui. Tinha muita empresa que, na verdade, até hoje ainda não se adaptou ao modelo home office e não consegue, prefere que os funcionários estejam lá presencialmente. Só que quem estava se acostumando e tudo mais começou a ficar em casa, e aí quando você fica em casa você acaba, né, tendo em algum momento você fica ocioso e você acaba querendo comer alguma coisinha, fazendo alguma coisa diferente, né, dar um presente, alguma coisa para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, filha, né, enfim, e aí você acaba comendo uns pratos ou outro, e isso começou a aumentar o consumo do brasileiro de delivery no Brasil, tá? Então, especialmente depois da pandemia, né? Mas, de novo, né, enfim, bom, vocês já entenderam.
O setor de alimentação por delivery, né, ele basicamente ele tá numa alta, tá? Isso eu vou mostrar dados depois para vocês, inclusive do Terra, do iFood, tudo vocês vão ver, tá? E por quê? Porque agora, justamente por conta da pandemia que muita gente ficou em casa e aumentou os pedidos, então quanto mais a demanda, maior tem que ter a produção, né? Maior tem que ser a produção. Então, por conta disso, a gente tem uma ampla variedade de restaurante, estabelecimento de comida rápida e também, lógico, né, restaurantes sofisticados aderindo a serviço de entrega, uma coisa que antes a gente tinha, ok, concordo, mas tinha menos, né? Então, realmente com esse divisor das águas, o delivery está crescendo muito, tá bom? Então, sobre o crescimento do mercado, é isso que eu queria falar para vocês. Mas aí, ó, então vamos lá. Por exemplo, tá? Essa matéria do iFood, né? No iFood, eles estão falando que no primeiro... Ó, veja bem, no primeiro trimestre, ou seja, 3 meses, nos primeiros 3 meses de 2022, o iFood vendeu 45 milhões de hambúrgueres, tá? Então, a gente tá só falando de hambúrguer aqui, né? Porque foi a notícia que eu achei, mas só para vocês entenderem. Esse é o news.iFood, tá? É o site oficial deles. Então, só para vocês entenderem. E isso equivale a servir uma temporada inteira de jogos no Maracanã, lotado por 8 anos. Certo? Veja bem, no estádio cabe 80 mil pessoas. Com 45 milhões de hambúrgueres, é como se o lanche fosse servido para 570 maracanãs lotados. Então, só para vocês entenderem a quantidade de coisas, né, de hambúrguer que vendeu, por exemplo. O delivery aqui, vocês vão ver, delivery de alimentos, ele cresceu 89% em 2022 e a projeção era de aumentar 7,5% em 2023, né? Como a gente no caso eu tô gravando aqui 10 de outubro de 2023, a gente sabe que cresceu até um pouco mais, né? Por exemplo, esse é do Terra, a gente já volta nele, mas aqui no Food Connection, vocês podem ver que a projeção, na verdade, era de 8% de aumento em 2023, tá? Então vocês veem que as coisas vão aumentando. Por exemplo, ó, em 2019, apenas 30,4% dos internautas brasileiros utilizaram serviços de entrega de comida, ou seja, 30% da população, né? Se a gente tem, enfim, milhões ali, é gente pra caramba já, mas só 30%. E entre 2020 e 2021, o número de usuários subiu para 54,8, ou seja, de 30,4 foi para 54,8, o que significa que a gente teve um aumento de 24,4% em apenas 2 anos, tá? E isso em escala é muita coisa. Então, ó, vamos ver, população Brasil. Opa, ó, 214 milhões de pessoas, certo? Se você pega 30% dessas 214 milhões, já é gente pra caramba. Imagina 50 e... Quanto que era o valor? Até me perdi aqui. 54,8%. Gente, é mais do que a metade de 200 milhões de pessoas consumindo delivery. Então, assim, você não tá vendendo, se você tem esse problema, você concorda comigo que não é pelos números, não é pela população e não é pelo mercado que você tá. Tem alguma coisa aí que tá acontecendo, que obviamente, se Deus quiser, nesse curso aí a gente vai resolver. Mas eu tô mostrando os dados, tá? Todos esses links que eu tô mandando vão estar disponíveis, tá? Eu vou mostrar, eu vou deixar aqui disponível. Mas só para vocês entenderem. Então, é um absurdo, né? E aí, de novo, a pandemia foi um cenário favorável. Então tem muita coisa ali. E óbvio, né? Serviço de entrega em refeição via aplicativo. Aí a gente tem iFood, Rappi, Uber Eats, não sei o quê. Né? Sites, WhatsApp, app próprio. Então, isso daí cresceu bastante. A gente vai falar muito ainda sobre isso no curso também. Só que é só uma visão geral. Então, beleza. Isso aqui era o crescimento do mercado. Agora os principais players, vamos lá. A gente tem iFood, Rappi, Uber Eats, né? E redes de fast food que também implementam seus próprios serviços de entrega, que é uma coisa que a gente vai comentar depois, que tem benefícios e malefícios, né? De você usar o iFood ou de você entregar do seu próprio jeito, tá? Sempre vai ter, tudo na vida é uma questão de perder e ganhar de algum lado, né? Empresas de logística e transporte, como também a Log, né, também desempenhavam um papel fundamental na entrega de produtos em várias categorias. Claro que a Log é somente um exemplo, a gente não tem parceria com eles nem nada, a gente está sendo imparcial aqui, vendo o todo, né, o mercado em si. A gente não está olhando para qualquer outro tipo de ângulo ou vista, tá bom? Bom, aí a gente tem aqui a questão, né, de tendências atuais e desafios, certo? Então aqui é uma coisa bem interessante da gente falar, que é o quê? A gente teve a digitalização e a personalização e a experiência do cliente. Ou seja, a gente já falou bastante, né, que o mercado de delivery cresceu bastante, e por conta disso, justamente as coisas foram ficando cada vez mais digital, assim como o home office, que é uma realidade do brasileiro hoje em dia, e não só do brasileiro, do mundo, mas a gente foca agora no Brasil, né? Então a digitalização das coisas é muito rápida, por isso que aplicativos como iFood, aplicativos como Uber Eats e Rappi, etc., eles começaram a se desenvolver mais, né? Independente de como esteja a situação do que você
ou melhor, como é que tá a situação do aplicativo de quando você tá vendo esse vídeo, né? Mas no momento que eu estou gravando, né, o iFood, por exemplo, tá no ápice, assim. Então, assim, não tem uma pessoa no Brasil quase que não conheça o iFood. Ele é o mais utilizado, ele é o maior de todos. Né? E, de novo, eu não tenho parceria com nenhum deles, tá? Eu só estou comentando de uma maneira totalmente não enviesada. Bom, então, com a digitalização também tem uma coisa que é interessante, que a gente pode oferecer no serviço físico, mas também dá para fazer no digital, que é a personalização e a experiência do cliente. É uma coisa que a gente consegue oferecer que faz toda a diferença. Então, quanto mais você conseguir personalizar o atendimento dele e aumentar, melhorar a experiência que ele tem na sua loja, no seu delivery, é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? E junto com isso, a gente tem também os desafios que vieram junto, né? Que é o quê? Competições ferozes, né? A logística complexa em um país grande como o nosso, né? A necessidade de manter altos padrões de qualidade e, principalmente, conformidade com regulamentos e leis locais. Toda essa parte de regulamento, lei local, isso tudo nós teremos especialistas, tá? Falando sobre isso. Então, vocês não precisam se preocupar que, como eu disse, esse é o curso mais completo de delivery do Brasil. Então, você acabou de adquirir realmente tudo que você precisa saber sobre o delivery, entendeu? Tudo. Então você não precisa se preocupar com isso. Eu estou dando uma introdução agora ao vídeo. Acho que foi o que? 10 minutos, 11 de vídeo só? Então tem bastante conteúdo ainda para você assistir. Bom, agora vamos falar então sobre as oportunidades, né, de crescimento no setor. Então, a gente tem aqui algumas que eu anotei aqui. Claro que, de novo, isso daqui não é, né, uma opinião como é que eu posso dizer? 100%... Tipo, tudo que eu tô falando aqui tem que ser, sabe, uma opinião, um dogma, é uma verdade universal. Não, de forma alguma. O que eu tô dizendo aqui são baseado nos estudos que eu tenho, na prática que eu tenho e nos estudos que eu fiz para gravar esse curso também, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, mercados de nicho. É uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem, a gente vai pegar nesse ponto depois, mas eu já queria começar a introduzir. Mercado de nicho é muito importante, por quê? Porque basicamente você se torna especialista em alguma coisa. Então, uma coisa é você falar que atua com comida, outra é você falar que faz hambúrguer gourmet com pão rosa. É muito diferente. E todo mundo que quiser hambúrguer gourmet com pão rosa, ou hambúrguer gourmet, ou pão rosa, vai querer vir para você. Você vai se tornar um especialista nisso. Ah, Renê, mas aí eu vou perder cliente porque eu queria atender todo mundo. Tudo bem, você pode atender todo mundo, mas também não espere resultados excepcionais. Entende? Porque se você está indo para todo mundo, é aquela coisa. Quem faz tudo não faz nada 100%. É sempre assim. Então, quanto mais você se especializar e você realmente se tornar uma referência no que você está fazendo, é melhor para você e para sua marca. Não tenha dúvida disso, tá? Então, por exemplo, você pode se especializar em entregas especializadas, como alimentos orgânicos, refeições saudáveis, refeição pronta para consumo, alimentos étnicos ou dietas específicas, né, como por exemplo dietas veganas ou dietas sem glúten, né? Então pode fazer parceria com nutricionista, entendeu? Então todo cliente nutricionista vai comer com você e todo cliente que vai em você faz propaganda do nutricionista e aí vocês, né, por exemplo, dividem comissão, ou enfim, veem lá, né, como que vai ser a parceria de vocês, mas só para vocês entenderem que tem muita coisa que dá para ser feita. Além disso, nós temos também produtos não alimentícios, né? Então, ou seja, além de alimento, você também pode considerar entregar outras coisas, né? Não, assim, de novo, uma coisa já sai da outra, né? Se você quer nichar, então você vai nichar em alguma coisa. E lembrando que delivery não é só comida, a gente vai focar em comida aqui, mas o delivery pode ser qualquer coisa que você está entregando. Então, se você não quiser nichar, você pode ir também para outros ramos, né? Então, por exemplo, o que são produtos não alimentícios, né? Produtos farmacêuticos, produtos de beleza, flores, eletrônicos, roupas, tá? Então, querendo ou não, a pandemia, novamente, né? Ela aumentou bastante a demanda por entrega de produtos diversos. Todo mundo precisa de tudo o tempo inteiro e rápido. Então, quanto mais você conseguir atender as pessoas de acordo, né, com o que você vê que o seu público e que a população no geral está precisando, melhor para você, tá? Então, quanto mais você focar nisso, melhor, tá? Além disso, nós temos também mercados regionais, ou seja, o que é mercado regional, né? É expandir para cidades e regiões um pouco menos atendidas, né? Que você pode abrir novas oportunidades. E aí, claro, né? Obviamente, quando você vai para áreas mais afastadas, você acaba tendo menos recorrência de cliente, né? Que tá realmente, nossa, eu preciso disso. Porque às vezes a pessoa nem conhece, então não tem nem como ela pedir de você, não tem nem como ela querer. Então aí existem várias estratégias que você pode fazer para que justamente você consiga focar em trazer essa pessoa para consumir de você. Então, por exemplo, você pode realizar um sorteio, né? Você pode fazer, por exemplo, cartões de fidelidade, alguma coisa do gênero, para justamente incentivar a pessoa não somente a voltar e vir, né, no seu estabelecimento, também como
conhecer e consumir, tá? Então essa é uma das ideias, né? Aí nós temos também a mudança na preferência do consumidor, que é o quê? Muita gente, tá? Hoje em dia tá nessa vibe de refeição saudável, conscientização alimentar. Por quê? Porque teve um aumento na preocupação com a saúde. De novo, a pandemia, por mais que ela fez o delivery crescer e muita gente quis comer hambúrguer e tudo mais, justamente por isso tem muita gente agora tentando compensar. Especialmente agora, por exemplo, final do ano, né? Que tem muita gente que quer ficar melhor, mais bonito pro Natal, quer ficar ou musculoso, ou enfim, com o corpo super sarado, assim, pra poder ir pra praia, sabe, no ano novo. Então, vocês têm que analisar tudo isso, tá? As coisas mudam, o comportamento muda, a tendência do mercado muda, sempre muda, tá? Não existe nada que é constante nessa vida. Então, a ideia é essa, né? Com esse aumento de preocupação com saúde, vocês podem fornecer, né, opções de entrega que realmente atendem essa demanda de refeição saudável, orgânica e principalmente sustentável. A gente tem uma parte aqui do curso que a gente vai falar somente sobre sustentabilidade, porque tem muita coisa que dá pra fazer e é uma coisa que é muito bacana você fazer, principalmente pelo nosso planeta, tá? E segundo lugar, também para você ter mais visibilidade nas redes sociais e com seus clientes e ter mais crédito com eles também. Porque um lugar que se preocupa com o meio ambiente é muito melhor do que um lugar que, né, não tá nem aí. Então isso daí não tem nem o que falar. Bom, então você pode também fazer parceria com restaurantes que oferecem opções, por exemplo, saudáveis e tudo mais, se você não tiver, né? Então é uma ideia. Aí a gente tem, sobre a sustentabilidade, só falando rapidinho, né? A conscientização, né? Essa conscientização ambiental está muito em alta hoje em dia. Empresas que adotam essas práticas sustentáveis, como, por exemplo, embalagens eco-friendly, entrega elétrica. Por exemplo, o iFood, quando você compra lá, você pede alguma coisa, isso eu falando como cliente agora, ele fala assim, seu pedido está pronto e já compensamos a emissão de carbono, de CO2, né? Então, olha que legal esse tipo de mensagem, uma coisa simples que faz toda a diferença, né? E é uma coisa que a gente tem que se preocupar com o nosso planeta, é o nosso mundo, é o nosso lar. Então, empresas que se preocupam com isso vão muito mais além também, tá? Além de novo, ser mais popular entre os clientes, né? Eu, sinceramente, prefiro muito mais pedir de uma empresa que eu sei que, por exemplo, usa embalagens que não ferem o meio ambiente, ou que ferem o mínimo possível, né? Do que empresas que não estão nem aí e fazem do jeito que dá, entendeu? É a mesma coisa você ir comprar uma roupa numa loja que usa mão de obra escrava ou uma roupa que foi totalmente numa linha, sabe, 100% fabricada sem nenhum tipo de problema ali, de nenhum tipo de mão de obra escrava, qualquer coisa do gênero. Então é mais ou menos essa mesma lógica, né? Claro que não estou tentando comparar uma com a outra, mas só para vocês entenderem a ideia principal. Então, a ideia é essa, tá? A entrega elétrica, embalagens eco-friendly podem atrair bastante consumidores que são preocupados com o meio ambiente. Agora, refeições prontas para o consumo, tá? Nós temos essa refeição pronta para consumo aqui, que é o quê? Muitos consumidores buscam conveniência. Por exemplo, se você está perto de um complexo de empresas, sabe, alguma coisa do gênero, vocês podem oferecer isso daqui que dá muito certo. É a famosa marmita, né? É uma coisa rápida. Não precisa ser só marmita, vocês têm outras opções, mas é uma coisa que empresários que estão com fome, que querem uma coisa rápida e barata, ou às vezes nem não necessariamente barata, mas rápida, né? Eles vão atrás de você se você oferecer essa opção, tá? Então, a oferta de refeições prontas para consumo, que já estão pré-embaladas e prontas para aquecer, uma coisa papum, bateu, comprou, já tá no rango na mão, entendeu? Você pode ser uma oportunidade muito grande de crescimento, tá? Além disso, nós temos a personalização, que é o quê? Você oferecer realmente opções, né? A pessoa escolheu o ingrediente que ela quer, quantos temperos ela pode pôr, tamanho de porção. Isso é o tipo de coisa que aumenta muito a experiência do cliente que a gente estava comentando aqui, ó. Personalização e a experiência do cliente. Vocês veem como as coisas se conectam, né? E completam também. Então, a ideia é justamente essa. Quanto mais personalizado, mais o cara fala, nossa, isso aqui é pra mim, entendeu? Existe uma rede de comida mexicana que eu gosto bastante, eu não vou ficar citando o nome, porque, de novo, nós não temos parceria, né? Mas a ideia é o seguinte, lá você chega, você simplesmente escolhe todos os ingredientes que você quer, eles vão montando o seu burrito na hora. Isso é maravilhoso, porque eu sei exatamente o que eu quero, né? Ou melhor, o que está sendo colocado ali, porque eu tô vendo através do vidro a pessoa colocar, né? E é um vidro super higienizado, é uma apresentação bonita, tá? E eu sei o quanto e tudo que está acontecendo ali o tempo inteiro. Então, além de eu sentir que é meu, só meu, já tem esse sentimento de personalizado, eu também vejo tudo que está acontecendo, então eu me sinto muito mais tranquilo. Independente se a cozinha, né, enfim, eu tô vendo a cozinha ou não, mas vocês entenderam a ideia, né? Os ingredientes, os insumos estão ali à vista para os clientes, e isso me traz um conforto muito grande.
Bom, além disso, entregas fora do horário tradicional, tá? Essa parte aqui também é interessante, mas tem gente que não consegue. Se você não conseguir, tudo bem, né? Claro, nenhuma dessas daqui você é obrigado a fazer, nada que eu tô falando você é obrigado a fazer. Porém, se você fizer, você vai ter mais resultado. É simples assim. O curso inteiro vai se basear nessa premissa, tá? Bom, então, entregas fora do horário comercial, se você conseguir ampliar essas operações para justamente incluir, né, entregas em horários que são mais incomuns, por exemplo, café da manhã, um lanche noturno, alguma coisa assim, especialmente, tá? Dependendo se você estiver perto de baladas, se você estiver perto de, sabe, que tem uma vida mais noturna, por exemplo, você pode acabar tendo um resultado bem interessante, né? Então você pode atender uma demanda crescente por flexibilidade, tendo horário de entrega fora do tradicional. Isso é uma das vantagens. E nós temos também estratégias de lealdade, que a gente vai ver depois, né, aqui no estudo de caso de sucesso. Então, por exemplo, programa de fidelidade, desconto recorrente para quem compra, né, recompensa por pedido frequente, pode incentivar a retenção de clientes e o aumento de vendas. E a gente vai ensinar nesse curso como fazer tudo isso no iFood, inclusive, tá? Não somente, mas também. Então, era isso que eu queria falar sobre oportunidade de crescimento no setor. Vocês veem que tem infinito aí, todo mundo tem espaço aqui. Por fim, nós temos estudos de caso de sucesso, que nós temos aqui Zé Delivery Ambev, farmácia de manipulação, lojas de produtos naturais e delivery de refeições prontas. Então, vamos lá, vamos começar, né, do começo, que é o Zé Delivery Ambev. O foco deles é a entrega de bebidas. A Zé Delivery, ela concentrou principalmente na entrega de bebidas alcoólicas, né? Então preenche uma lacuna no mercado de entrega rápida de bebida alcoólica. Sabe quando você vai fazer aquele churrasco com seu amigo, ou então com a sua família, etc. E você fala, putz, acabou a cerveja. Ou então, putz, tem pouca cerveja. Cara, vou pedir aqui um Zé Delivery. Acabou, você já tem aqui rapidinho, entendeu? Então eles se especializaram nisso. E quais são os programas que eles fazem? Programa de fidelidade, por exemplo, eles introduziram, né, esses programas de desconto para incentivar essa retenção de cliente. Então eles premiavam os clientes, premiam, na verdade, os clientes que fazem compras frequentes, tá? Qual que é a logística deles? É extremamente eficiente. Eles investiram numa logística onde a entrega é muito rápida, muito, muito rápida. Então garante que os clientes recebam a sua bebida em um curtíssimo período de tempo. Então assim, imagina, você passou uma semana super estressante. Isso já é storytelling, tá? Presta atenção nisso. Você passou uma semana super estressante. Seu trabalho foi ruim, seu chefe gritou com você. Ou então, você é dono de delivery e você passou por uma semana que não foi legal, as vendas foram baixas, o cliente tá super desanimado, deixou a avaliação ruim no Google. Você tá cansado, cara. Você quer descansar, você quer ficar no assunto um pouquinho, sabe? Só você vai tomar uma cerveja. Ainda você tem que esperar, ou então acabou, sabe? Já é uma objeção, já é uma coisa ruim que tá acontecendo. Acabou a cerveja ou tá acabando. Você já vai ter que comprar mais. Então, imagina você pedindo a demorar. Você não vai voltar a pedir nunca. Agora, se eles, sabendo disso tudo, ainda oferecem uma entrega rápida, por que você não voltaria? E ainda se você comprar mais vezes, você ganha uma cerveja, ganha um pack, ganha um engradado, ganha isso, ganha aquilo. Não tem por que você não voltar. Não tem. E pronto, você ganhou. Se você favoritar, isso já é uma ideia, por exemplo, uma dica, né, que a gente vai falar mais pra frente depois no módulo do iFood, mas a gente já tô adiantando aqui, se você conseguir ser relevante o suficiente para o seu cliente e ser favoritado por ele, você vai conseguir ter um lugar especial que toda vez que ele abre o aplicativo do iFood, você vai ser um dos primeiros a aparecer ali, entendeu? Então tem muita coisa que dá para fazer para você crescer, e veja bem, a gente tá na aula 1. Tudo isso que eu tô falando é aula 1, tá, gente? Só pra vocês entenderem o quão absurdamente completo é esse curso. Bom, vamos para farmácias então. Farmácias de manipulação, então, agora tem a questão de serviço de entrega de medicamento personalizado, né? Então, algumas farmácias de manipulação no Brasil, elas oferecem esse serviço de entrega personalizado e o que eles fazem? Eles fornecem, né, o medicamento sob medida e outros produtos diretamente na casa dos clientes. E eles têm também parceria com um profissional de saúde, né? Lógico, para ter a prescrição do medicamento e fornecimento direto dos pacientes. É óbvio que você não vai poder simplesmente falar, eu quero um Rocutan aqui. Isso aí não vai acontecer, né? A gente sabe que não. E graças a Deus que não, né? Precisa ter a prescrição, tudo certinho, respeitar, né, toda essa parte. E a comunicação dos clientes, eles mantiveram uma comunicação próxima para poder entender as necessidades e oferecer serviço personalizado, entendeu? Porque quem tá pedindo remédio tá com dor. Não adianta você ficar colocando um monte de empecilho, um monte de cadastro, um monte disso, daquilo. Não, você precisa da bula e do dinheiro dele. Acabou, você tendo isso, você já manda. Entendeu? Não tem que enrolar. Esse é o problema de muito delivery hoje em dia, e não só delivery, muita loja. Eles colocam um formulário enorme, colocam um monte de coisa. Você vai ver, porra, cara, pra que tudo isso? Eu só queria comer, só tava com fome, ou então só queria comprar um remédio, eu tava com dor, sabe? Coisa assim. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que analisar e a gente também vai conversar sobre no curso, tá? Não tem um módulo específico sobre isso, mas eu vou estar sempre reforçando esse tipo de atitude, tá?
Além disso, loja de produtos naturais, né? Essas daqui. A gente tem, por exemplo, e-commerces especializados, né? A gente tem lojas de produtos naturais especializados em alimentos orgânicos, suplemento, por exemplo, vitamínico, etc. Produtos saudáveis. Isso tudo amplia a sua operação de e-commerce, amplia a sua operação física e óbvio, né? Nesse caso aqui, por exemplo, é interessante você oferecer entrega, né, para todos os países, tal. Se você tem um e-commerce para todos os países, não, desculpa, para todas as regiões e para todas as cidades, né, do Brasil. Então, se você conseguir oferecer esse tipo de coisa, se você estiver trabalhando com isso, é muito interessante, porque o cara o e-commerce né, que oferece, por exemplo, suplementos e só vende regional, não vai crescer nunca. Entendeu? É diferente de hambúrguer. Hambúrguer não tem como chegar do outro lado do Brasil, mas suplemento tem, entende? Então você tem que analisar tudo isso quando você está abrindo o negócio, quando você já está aberto e quando você inaugurou, deixou de inaugurar ou já inaugurou. Então tem todas essas questões, tá? Além disso, educação de cliente, né? Essas lojas forneceram informações detalhadas sobre os benefícios dos produtos naturais, ajudando os clientes a fazer escolhas informadas. Então, a pessoa sabe exatamente o que ela está pedindo, porque você só escrever ali whey, o que é o whey? O que ele faz comigo? Ele é um complexo vitamínico, ele faz isso, ele faz aquilo, ele supre tal necessidade, ele faz aquilo, ele vai me ajudar em tal coisa. Pô, olha o que eu já sei para eu comprar o meu negócio. Agora eu vou muito mais tranquilo e quem me ensinou foi aquele site, e aquele site é o seu. Então, eu confio nesse site, eu vou comprar mais vezes. Pronto, você ganhou um cliente só por ter colocado 2, 3 linhas a mais. Vocês entendem o poder da descrição, e a gente vai falar sobre descrição também mais pra frente, focando em cardápio e tudo. Esse curso é realmente focado em alimentação e tudo mais, mas é delivery no geral, então, né? Bom, além disso, né, eles também oferecem programas de assinatura, por exemplo, né, que é incentivando compra recorrente, que nem a gente já viu em todos os outros que a gente conversou, certo? E aí, por fim, nós temos também delivery de refeições prontas, né? Então, é o que a gente conversou, refeição pronta para consumo, coisa rápida. Empresas se especializaram na entrega de refeições prontas para consumo e, por exemplo, marmita saudável, um prato pronto ali, alguma coisa que é só esquentar ali de novo, já tá ali pronto para você e pronto, entendeu? Aproveitaram a demanda por conveniência, entendeu? Aproveitaram a demanda por rapidez, é esse o ponto. Você tem que estudar a demanda que você quer atender e ver se você consegue atender, ver o mínimo tempo possível dentro da sua efetiva necessidade, enfim, efetiva operação, e você atende isso, tá? Isso é muito importante. Inclusive o iFood valoriza demais esse tipo de coisa, tá? E também eles têm entregas programadas, por exemplo, eles permitem que os clientes programem entrega regular de refeição. Então imagina que legal, você tem uma dieta para seguir do seu nutricionista, você acha o restaurante que serve isso certinho, agora pensando como cliente, tá? E aí você programa para toda segunda, quarta e sexta você ter aquela comida especificamente, e na terça e na quinta você faz mercado normal, entendeu? Cara, você tem um cliente ali de segunda, quarta e sexta toda semana. Olha isso, entendeu? Imagina, você pega um que fala pro outro, já é 2. Esses 2 falam para mais 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Você começa a vender uma bola de neve e aí você vai ver se já cresceu. Então essa é a ideia. Claro que eu tô falando de uma maneira que é simples, né? Não é fácil assim. Tem muitas outras estratégias que você tem que adotar, tem muita coisa por trás. Mas a ideia básica é essa, né? Então, era isso que eu queria falar sobre a questão do mercado de delivery no Brasil. Vocês podem ver que a gente cobriu todos esses tópicos aqui, né? E aí eu queria mostrar também essas notícias aqui, todas elas estão aqui, que são as que estão abertas aqui em cima para mim. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, né, um pouco do McDonald's, né, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver onde é que tá. É por aqui o McDonald's, eu vi. Caramba, agora eu não lembro qual que é. Mas tem aqui do McDonald's, por exemplo, né? Tem várias. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Então, por exemplo, o McDonald's, eles vendem 5 milhões de Big Macs por mês, 180 mil por dia, né? Que os 5 milhões por mês é 180 mil por dia, ou 6 mil Big Macs por hora. Entendeu? Claro, isso daqui contabiliza um monte de franquia e tudo mais. Mas vocês entendem, ó, 75 lanches por segundo. Então, não é que eu tô falando que vocês vão virar o McDonald's depois de ver esse vídeo. Não é isso. É um outro sistema que eles têm. É completamente diferente o esquema deles, tá? Por isso eles são colossais, eles são um dos maiores do mundo. Não é isso. Eu só tô dando um exemplo deles, porque se existe gente para consumir 75 hambúrgueres por segundo, existe gente para comprar o que você tem.
É isso que eu queria deixar muito claro, tá? Por exemplo, Burger King vendeu aqui, ó, 32% a mais no país, dá salto de 128 milhões de reais de lucro, tá? Não é faturamento, é lucro. Então, por exemplo, ó, o lucro líquido da empresa foi para 84 milhões de outubro a dezembro. No acumulado do ano passado, foi de 4 para 128 milhões, que é um aumento de 283%, gente. Entendeu? Então, de novo, eu tô pegando gente grande, eu não tô falando que vocês vão vender 200 milhões, tá? Deixar muito claro isso. Tomara que venda, mas não é isso, né? Não tem nem como eu passar a fórmula de vender 200 milhões, porque se eu tivesse vendido 200 milhões, eu já, né? Assim, não estaria nem aqui. Então, assim, vamos ser bem honestos aqui. Eu só tô mostrando para vocês que existe gente para consumir 200 milhões, não, desculpa, 128 milhões de reais em hambúrguer. Isso de uma marca, entendeu? Ou então 75 hambúrgueres por segundo, tá? Isso dá 4.500 hambúrgueres por minuto, gente. Isso aqui é de 29 de agosto de 2022 desse site aqui, investidor10.com.br. Então, assim, só tô comentando uma busca rápida, vocês já viram tudo que a gente viu. Claro, rápido entre aspas, né? Porque eu tive que fazer tudo isso daqui que vocês estão vendo. Mas a ideia é essa, assim, o curso, eu queria mostrar para vocês nessa aula justamente o potencial do delivery, que é colossal, gente, é colossal, é colossal. Então, é isso, tá? Essa era a primeira aula, né, de mercado de deliveries no Brasil. E agora a gente vai passar para a próxima. Vamos lá, então? Bora? Valeu, gente!